Muito bom dia a todos. Começo por apresentar os meus sinceros cumprimentos a todos os presentes deste webinar, nomeadamente ao professor Dr. João Costa, secretário adjunto e da Educação, secretário de Estado adjunto e da Educação, especialista no domínio da fala, da língua, da linguagem, com investigação desenvolvida no âmbito do desenvolvimento da linguagem, da linguística educacional, secretário de Estado adjunto e de Educação da equipa do Ministério da Educação, responsável pela regularização da modalidade de ensino à distância e das atuais revisões educativas a decorrer. A professora Ariana Cosme, professora doutora da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Porto, que tem dedicado a sua vida profissional ao estudo da mediação sociopedagógica no âmbito de contextos educativos formais, às práticas pedagógicas, ao processo de ensino-aprendizagem, à formação de professores, exerce funções na coordenação do Observatório da Vida nas Escolas e muitos outros projetos. A doutora Sofia Ramalho, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses, responsável pela pasta de educação na mesma. Do seu percurso profissional, destaco 14 anos na coordenação de um serviço de psicologia e orientação num colégio, bem como a especialidade em psicologia da educação, psicologia do trabalho e da social das organizações. Dr. Jorge Ascensão, presidente da Confederação Nacional da Associação de Pais, a CONFAP, gestor de formação, é também membro do Conselho Nacional de Educação, a quem compete emitir opiniões, recomendações sobre questões relativas à educação. O meu agradecimento aos que não estão presentes neste webinário, mas que muito contribuíram para que ele fosse possível, aos colegas da equipa Psicone, ao professor Dr. José Castro Lopes, para o reitor da Universidade de Porto, que assume a responsabilidade da ação social, da saúde e do bem-estar, à doutora Silvia João, psicóloga do Serviço de Apoio Psicológico e Integração do Polo Campo Alegre, da nossa Universidade de Porto, e ao diretor de comunicação da Universidade de Porto, Raul Santos. Vivemos tempos difíceis, tempos singulares. Singularidade que marcou o nosso presente e que certamente ficará na história do nosso país e de todo o mundo. Face à pandemia Covid e consequente confinamento, o impensável tornou-se inevitável. Inesperadas e profundas mudanças ocorreram na nossa sociedade nos últimos meses. Entre estas, uma escola que teve que fechar portas, esvaziar salas, os seus corredores e recreios, e que teve que se reinventar para chegar às casas das famílias portuguesas em prol de um bem maior, a saúde de todos. O desafio do confinamento, o aprender a viver um distanciamento físico que conviva com um contacto social regrado e que garanta a máxima segurança. Devagar foram chegando boas novas. E num movimento de desconfinamento progressivo, surge o regresso às aulas, tema deste webinar. Num primeiro momento, o regresso às aulas presenciais de alguns dos nossos alunos e o regresso às aulas para o próximo ano letivo, o novo ano letivo. Gostaria que neste webinar pudéssemos assim considerar a perspectiva das famílias, daí a presença do Dr. Jorge, das escolas, professora Ariana, da tutela, professor João, da psicologia, a doutora Sofia, e por isso vamos lançar a cada um dos intervenientes algumas questões, mas peço que se sintam à vontade de acrescentar, de interromper, de intervir, sempre que sintam que tal é importante e pertinente. Sugeria até que nos imaginássemos numa esplanada no Foz de Douro, talvez com café, pastel de nata, para quem não estiver em dieta. Acho que são sempre boas companhias para uma boa conversação. O primeiro tema, de facto o primeiro tema não deve ser a prioridade do ensino, mas é sobre este que sempre se tecem muitas questões, a avaliação. Dr. Jorge, o ensino à distância e o uso de ferramentas digitais requerem de facto um envolvimento quase constante das famílias, particularmente das famílias das crianças do primeiro ciclo do ensino básico. A avaliação deste terceiro período destas crianças será um eco muito claro do envolvimento, da disponibilidade, do estar ou não estar em teletrabalho, dos filhos, da idade dos outros filhos e até mesmo da literacia digital parental. O que é que acha? Muito bom dia, obrigado pelo convite, à doutora Ariana, cumprimentar os três companheiros aqui de debate, quem sou amigo, o Dr. João Costa, a Ariana e a Sofia. Bom, indiretamente à sua questão, a avaliação depende muito do professor e da percepção que ele tem do seu aluno. Obviamente que neste ensino à distância fica um pouco mais difícil face àquilo que é normalmente o hábito que é habitual do professor na avaliação, mas não deixa de ser, de alguma forma, uma oportunidade, não é que o Covid
deve ser uma oportunidade, mas não deixa de ser, o contexto em que vivemos, uma oportunidade de repensar como temos feito a avaliação nas nossas escolas, que é a média de 2 ou 3 testes. Basicamente tem sido isso. Obviamente que isto gerou nas próprias famílias alguma inquietação. Estamos habituados a poder fazer essa média e é a única forma em que nos sentimos de alguma forma seguros, até porque existe sempre um certo desconforto, porque tem a nota A ou B e não tem outra qualquer. E, portanto, temos aqui, neste processo, uma dificuldade acrescida e que desde logo preocupou as famílias. Os primeiros e-mails que recebíamos na Confap tinham tudo a ver com a avaliação. Também confundimos avaliação com classificação. E mais do que centrarmos e sempre procurarmos depois responder nesse sentido, acho que a grande preocupação era que não interrompêssemos a vida dos nossos filhos e não interrompêssemos as suas aprendizagens. E era aqui que devíamos centrar. E por isso sempre colocamos as questões, mesmo à tutela e a todos os parceiros com quem falávamos, direções, etc., na ótica da comunicação e da relação professor-aluno, que aqui se dificultou um pouco. E sempre colocamos aí a tónica, nunca nos preocupamos demasiado com a avaliação, embora nos pareça bem e uma medida acertada ter este ano não haver avaliação externa, os exames, os ditos exames. Mas há avaliação e eu espero que haja uma avaliação séria. Como disse, ela é da completa responsabilidade de um professor e depois em conselho de turma, uma avaliação que nos permita a nós família perceber qual é o ponto de situação em que nossos filhos estão na sua aprendizagem. Por isso, talvez mais do que nunca, vai ser muito importante olharmos para aquilo que é a avaliação formativa, portanto, aquela avaliação onde nos dizem exatamente e descrevem com algum pormenor as dificuldades e as potencialidades que os nossos filhos têm. Mais do que se tirou 4 ou 5, é importante perceber se ele interpreta bem, se ele sabe fazer bem um conjunto de matérias e, sobretudo, por exemplo, se foi um filho, um jovem, as famílias também nos falavam muito da questão da dificuldade de acompanhar os filhos, porque muitas vezes nos vimos como substitutos do professor em casa e não era isso que se pretendia. Também aqui uma oportunidade para as famílias de conhecerem os filhos, a sua criatividade, o seu espírito de iniciativa, como eles têm, de facto, capacidade de se adaptar às situações e como são capazes, muitas vezes, de resolver problemas que a gente não imaginava. Portanto, acho que se o professor perceber isto, este aluno vai ter uma boa avaliação, ou pelo menos terá toda a ajuda, quer da família, quer dos professores, para poder evoluir nestas competências. Houve, de facto, aqui alguma dificuldade, mas mais pelo modelo a que estamos habituados e alguma desconfiança que gerou nas famílias e até em alguns professores, de algumas coisas que vimos, o facto de não termos agora testes, como é que vai ser a avaliação? Porque a avaliação não são os testes, acho que esta é a confusão e é talvez uma possibilidade que aqui temos de perceber a importância da avaliação tal como ela deve ser, sobretudo no primeiro ciclo, segundo e no ensino básico, ao fim e ao cabo. Mas também no secundário, óbvio. Sra. Ariana, de facto, tal como o Dr. Jorge aqui nos lançava, na impossibilidade de testes de avaliação sumativa, como estávamos até então mais habituados a gerir, sobretudo a partir do segundo ciclo de ensino básico, todos nós sabemos que outras formas de avaliação podem ser consideradas, tal como já foram aqui sugeridas, a participação, a iniciativa, a criatividade, a resolução de problemas, mas de facto o distanciamento físico dificultará certamente também a operacionalização destas estratégias de facto de avaliação. Que sugestões, que orientações podemos deixar às nossas escolas no sentido de operacionalizarmos um sistema de avaliação que mais se compadeça com a escola atual? Olá a todos, é muito bom estar convosco, temos muitas afinidades, é muito mais o que nos une do que o que nos separa este caminho à volta do que é um projeto de educação de qualidade em Portugal. E nisto também, ministro, eu acho que estamos todos em grande sintonia, que é a necessidade do projeto de avaliação seletivo, dar lugar a um projeto de avaliação que sobretudo apoie e que ajude a consolidar a aprendizagem. A verdade é que todos os diplomas legais dos últimos anos apontavam há centenas de professores que em Portugal já não utilizam os testes como instrumentos certificados, enfim, daquilo que é o espelho do progresso dos seus alunos. E muitos destes professores ajudaram também nos últimos anos a influenciar outros professores. Por outro lado, havia a circunstância
e eu nisto estou de acordo com o Sr. Secretário de Estado, nunca podemos olhar para isto como uma oportunidade, esta história brutal nas nossas vidas não é uma oportunidade, mas esta circunstância encontra as circunstâncias mais favoráveis possíveis do sistema educativo para a enfrentar. Vivíamos há 3 ou 4 anos num processo de implementação de práticas mais livres, mais autónomas, mais flexíveis, adequadas a cada contexto educativo. Portanto, a verdade é que nós tínhamos agora 2 decretos-leis que permitiam, convidavam a escola a encontrar as suas próprias soluções. Portanto, estas circunstâncias, apesar de dolorosas, da escola ter transitado da presença para a distância, porque a escola nunca parou. Portanto, quando me perguntam, mas quando a escola voltar em setembro, mas a escola está aí, ela nunca deixou de estar, está a ver sobre outro formato. Portanto, este outro formato de escola, apesar de tudo, encontrou uma circunstância, as circunstâncias mais favoráveis do que nunca, que era um grande movimento de professores a refletir, a pensar novas práticas de ensino-aprendizagem. E elas estão fortemente associadas à avaliação, porque a avaliação está alinhada ao currículo. Não é possível pensar a avaliação sem ser neste apoio à aprendizagem. Há centenas de professores em formação desde há 1 ano, a partir de um grande projeto do Ministério da Educação, o Projeto Maia, com um homem notável, que é o professor Domingos Fernandes, e uma grande equipa que com ele ajuda a montar. Portanto, nós estamos e continuaremos a estar neste momento de transição das práticas. Este trazer da escola para a distância, se calhar vai tornar isto um bocadinho mais rápido. Portanto, naturalmente também sabemos que alguns professores vão ter dificuldade de se afastar. Os testes aparentam alguma segurança e alguma objetividade, sendo que todos sabemos que não há nada mais subjetivo que um teste. Garantir um enunciado com validade e fiabilidade total é uma prova tão difícil. É tão exigente ter a certeza que a pergunta colocada só conduz a uma só resposta. Eu deixei de usar testes e exames há muitos anos, não é? Exatamente porque quando a gente percebe que ele é um documento de grande vulnerabilidade no que diz respeito ao rigor e à validade. Por outro lado, a grande riqueza da vida em sala de aula é a riqueza da comunicação, da interação, da interpretação do que é cada sinal, cada avanço, cada recuo dos alunos. Para isso há uma panóplia enorme de instrumentos que permitem, portanto, ter outras evidências dos alunos, evidências muito mais significativas, que neste tempo à distância, se tornam ainda mais evidentes. Portanto, eu sinto que nunca os professores, por causa desta distância, puderam estar tão próximo da fotografia real dos seus estudantes, descobrindo em alguns deles competências, autonomias e capacidades que não adivinhavam numa sala em silêncio, numa figura de 2 testes. E penso muito até a partir de um exemplo próximo cá de casa, a minha sobrinha mais nova, ainda em idade escolar, do básico, num grande desconforto para a vida em presença na sala de aula, revelou-se agora de uma maturidade, de uma responsabilidade, de um prazer, de uma motivação para o estudo, que fará com que os seus professores encontrem nelas, naturalmente, novas evidências. Eu acredito que não está tudo pronto, também no que diz respeito à reflexão e à consolidação das práticas dos professores, mas a verdade é que havia já alguma velocidade e, sobretudo, o quadro legal, os normativos, os decretos-leis e as portarias deixavam muito clara que a principal modalidade de avaliação em Portugal é a formativa, porque ela é contínua, ela é sistemática, ela tem como objetivo a recolha das evidências que me permitam a um professor fazer aprender mais. Nós não estamos aqui para classificar o que são as circunstâncias de vida destes alunos. Ninguém vai à escola para confirmar o que é a sua história fora da escola. Nós vamos à escola para encontrar na escola uma oportunidade para acrescentar coisas ao que já somos. E a avaliação tem que servir isto. Se ela não servir isto, não é avaliação. Ela é um exercício classificatório, altamente discriminatório e elitista, como que dizia respeito à minha infância, à minha juventude. Mas eu vivi em ditadura. Portanto, se nós pensarmos num projeto da democracia forte, em que a escola é uma ferramenta de grande democraticidade, a avaliação tem que estar ao seu serviço. Eu estou relativamente tranquila, enquanto coordenadora do Observatório de Vida das Escolas, da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação, portanto da Universidade do Porto, acompanhamos dezenas de escolas, alguns municípios inteiros, e vemos nos professores, se calhar foi um bocadinho injusto, porque foi tudo tão depressa, se calhar alguns ainda não se sentiam completamente prontos, mas vimos nos professores uma disponibilidade para a mudança e noutros até uma inevitabilidade para a mudança das práticas de avaliação.
Vejam, deixámos de falar do exame de 9º ano, não é? Afinal, até vamos conseguir perceber que ele não nos fazia falta para tomarmos decisões sobre alunos que acompanhamos há 9 anos. Porque é que aquela nota do exercício externo era tão precisa, se nós é que os conhecemos tão bem nos últimos 9 anos? Vejam, eu acho que as coisas vão trazer sofrimentos ainda, algumas angústias, algumas dúvidas muito legítimas, mas eu acredito que estão a correr bem. Obrigada, doutora Diana. Doutora Sofia, a avaliação no final do ensino secundário ganha uma relevância maior pelo papel que depois assume, de facto, no percurso académico e profissional futuro dos jovens. Os nossos alunos de ensino secundário tiveram, de facto, que se ajustar às novas formas de escola, primeiro à distância e, mais recentemente, às aulas presenciais. De facto, confrontaram-se com o novo funcionamento letivo, tempos letivos mais concentrados, reorganizações de turma, intervalos quase inexistentes. De que forma que parece que estas vivências poderão afetar o bem-estar psicológico destes nossos adolescentes, bem de que forma que estas vivências poderão eventualmente refletir-se nas avaliações que agora têm em mãos? Olá, bom dia. Antes de mais, começo por agradecer o teu convite, Diana. Há muitos anos que trabalhamos juntas, é um prazer muito grande para mim estar aqui contigo a moderar este debate e agradecer também aqui aos meus colegas do debate. É um facto, nós não podemos esquecer que aos alunos do secundário, para além das ansiedades que resultam do afastamento face ao grupo de amigos, porque continua a ser uma fase onde o grupo de amigos tem uma importância grande e onde a socialização e os aspectos de socialização na escola têm impacto também no desenvolvimento e na motivação para a aprendizagem, no envolvimento e na participação. Portanto, para além disso e todos os constrangimentos que podem ter sido vividos mais a nível familiar, houve também constrangimentos que resultaram das suas ansiedades e preocupações e incertezas face ao futuro, face a como é que se iriam organizar as coisas face aos exames. Alguns viram interrompidos também os seus processos de desenvolvimento vocacional e de tomada de decisão, e isto também foi gerador de alguma ansiedade. Portanto, encontram-se depois perante uma fase de regresso às aulas e de continuarem o seu investimento. Aquilo que nós sabemos sobre o regresso às aulas dos alunos do secundário é que as coisas têm corrido de forma positiva. A adesão foi grande, claro, tem sempre o condicionalismo de terem ou não terem exames e, portanto, há aqui algo que poderá justificar a não presença de todos, mas há uma percentagem muito significativa de alunos que esteve presentes. As preocupações deles em relação ao seu futuro mantêm-se e são um fator que pesa bastante neste momento. No que diz respeito às questões de socialização, sabemos que há algumas queixas sobre o facto de não sentirem que as situações de intervalo onde poderiam estar em interação com os seus colegas não é a mesma coisa. Há até situações de vigilância que fazem parte, enfim, de assegurar que as regras são cumpridas e eles sentem que isso interfere um pouco com a sua autonomia nesta fase. Mas têm-se mostrado muito resilientes na resposta a estas situações. Estão preocupados efetivamente com os exames, mas estão a adaptar-se às circunstâncias. Os processos de desenvolvimento e de acompanhamento vocacional e profissional, quer com os psicólogos que intervêm em contexto escolar, quer com os psicólogos dos CRI, mantêm-se e, portanto, estão ativos, estão ativados. É um conjunto de outras circunstâncias associadas à ansiedade que estão a viver neste momento e que é superior a outros anos pelas especificidades do que está a acontecer neste momento, mas estão a maioria deles a ser acompanhados quer pelas suas famílias, quer pelos técnicos e pelos seus próprios diretores de turma, e estão a tentar ajustar-se o mais possível a esta nova realidade. Foi importante para eles o regresso à escola, na sua grande maioria a reflexão é de que precisavam disto
para se sentirem mais seguros, inclusivamente face à possibilidade de resposta aos exames nacionais. Portanto, estando mais próximo dos seus professores e dos seus colegas, eles conseguem obter mais respostas e mais segurança para este seu percurso. Ainda assim é evidente que há aqui alguns constrangimentos. Eu gostava de referir também que conheço e sei que há escolas que proporcionaram aqui um acolhimento também ao regresso dos alunos do 11º e 12º ano, do ponto de vista social e emocional. Portanto, tivemos os professores, diretores de turma, articulados com os psicólogos das escolas e com os próprios órgãos de gestão e administração escolar, no sentido de os escutar, de acolher aquilo que estavam e que estão a sentir, de perceber quais são as realidades de que vieram, que situações diferentes é que podem já estar a acontecer nos seus contextos familiares, porque nós sabemos que as situações de layoff já começaram há algum tempo, as situações de desemprego também já se verificam, as situações de mais conflito e stress familiar portanto, já estão a acontecer há algum tempo, e eles precisam também de um espaço para poderem conversar sobre isto e para poderem obter o equilíbrio emocional de que precisam para estarem disponíveis do ponto de vista afetivo para aderir aos processos e às exigências do ensino-aprendizagem num momento como este em que têm que tomar decisões, mas este acompanhamento também está a ser feito na maioria dos casos. Depois há aqueles casos que já teriam vulnerabilidades prévias e que implicam outro tipo de acompanhamento mais individualizado, que também está a acontecer. E no seu todo acho que toda a comunidade educativa está a procurar responder a estes desafios. Aqui as questões da avaliação centram-se um pouco mais também nos resultados, mas porque assim é exigido face ao contexto de entrada no ensino superior ou até ao contexto de saída para o mercado de trabalho ou de entrada numa situação de formação profissional, porque não temos aqui só as questões do ensino superior, mas ainda assim, enfim, nesta circunstância tem havido adesão, tem havido empenho, tem havido muita resiliência por parte dos estudantes. Obrigada. Sou o Dr. João Costa. Portugal tem sido de facto reconhecido internacionalmente pela exemplar resposta à pandemia. Creio que a possibilidade de observarmos outras práticas, avaliarmos os seus resultados, aprendermos com as falhas e adotarmos bons modelos terão sido ingredientes essenciais da receita nacional atual. Neste momento, o nosso sistema educativo ensaia, de facto, novas metodologias, novas práticas, novas ferramentas. Teremos um mecanismo de observação que nos permita avaliar o impacto destas inovações, destes reajustes, e quais as conquistas que mais orgulham o sistema educativo português atualmente. Muito bem, muito obrigado e obrigado também pelo convite para esta nossa conversa, muito de facto entre cúmplices na construção de uma escola que elege o bem-estar de todos como uma condição essencial para o sucesso educativo e também, por certa forma, estarmos aqui. Eu diria que para este nosso painel ser perfeito, falta-nos um professor e um aluno. Poderá ficar para outro. Exatamente. Mas queria dizer que isto também representa um pouco aquilo que se tornou, eu diria que este período de confinamento e de pandemia foi um momento de abrir os nossos olhos para coisas que já conhecíamos e que sabíamos serem importantes, mas que de repente ganharam um sentido de urgência, de emergência e de necessidade de agir logo. E até uma certa ansiedade por querer ver problemas que não são novos resolvidos em 2 dias, em condições muito mais adversas à sua resolução. Ou seja, os vários temas que fomos aqui já discutindo nesta conversa são temas, são questões que já conhecíamos. A Ariana referiu a questão da avaliação, da avaliação enquanto processo, da avaliação enquanto resultado,
Isso era algo, como ela própria disse, desde que começámos a trabalhar a legislação sobre currículo, o perfil dos alunos, a educação inclusiva, já eram questões muito na agenda, e daí temos lançado este projeto coordenado pelo professor Domingos Fernandes, exatamente para apoiar as escolas. O passo que demos em 2016 de introduzir provas de aferição que dão um reporte qualitativo e não uma nota, que foi bastante disruptivo na altura, e que ainda o seu potencial ainda não está maximizado em termos de uso, é também uma mensagem clara de que avaliar é mais do que dar um número ou uma letra ou uma descrição sucinta, como muito bom, suficiente. E, portanto, isto significa que também as questões das desigualdades já eram, continuam a ser e muito provavelmente até se vão agravar em função desta crise em que já estamos. As desigualdades já eram um dos principais problemas que tínhamos no nosso sistema educativo, ou seja, a dificuldade de darmos uma resposta tão boa aos alunos que têm um contexto socioeconómico mais desfavorecido como aos que não têm. E também aqui vimos isso agigantar-se, seja porque alguns alunos não tinham os meios informáticos ou outros meios, mas também eu tenho dito por vezes que o equipamento, e estamos a trabalhar nisso para o próximo ano letivo, como o Sr. Primeiro-Ministro anunciou, mas o equipamento pode ser o pormenor dos pormenores, porque eu posso ter todo o equipamento em casa, mas o que vimos também é que este ensino à distância, que não é um verdadeiro ensino à distância, foi uma solução de emergência para este momento, é também um acelerador de desigualdades. Há uma enorme dependência em relação aos encarregados de educação, que não é desejável, e por isso também ficamos com esta clara noção de que o agravar das desigualdades passa por muito mais do que às vezes pequenas coisas que se fazem. E sobretudo a certeza absoluta, eu escrevia aqui há uns dias num prefácio para um livro organizado pelo professor Matias Alves, dizia que detesto a expressão novo normal. Há aí umas ondas que dizem, isto é o novo normal na educação, e eu escrevi, se isto é o novo normal, eu quero ser o eterno normal, porque isto não é bom, nada substitui o presencial, nada substitui a relação no ato educativo. Há pequenas coisas que nós vemos nos olhos do aluno que não vemos desta forma, por muito que as câmaras estejam ligadas. Há empatias que se estabelecem e não há educação sem empatia. E por isso, se alguma coisa também aprendemos é que, eu diria, com os mais novos, esta não é uma resposta de todo. Ou seja, este ano tivemos uma resposta de necessidade de concluir um ano letivo, de necessidade de garantir que quem está a terminar mesmo o secundário segue a sua vida, mas hoje temos mais dados que nos mostram que o pé no acelerador das desigualdades foi mesmo um pé pesado, sobretudo para as crianças mais novas. O que é que isto significa também? Quando eu falo tenho usado muitas vezes a imagem de que esta crise pôs o sistema educativo debaixo de uma lupa e tudo ficou muito grande, tudo o que já lá estava ficou muito grande. Tornou-se enorme a necessidade de cooperação, a interdependência entre todos os que constituem a comunidade educativa, tornou-se enorme a evidência de que, tal como não há educação sem relação, não há relação sem comunicação, portanto a comunicação é um fator-chave no ato educativo. E pegando aqui um pouco no tema que estava a ser discutido, tornou-se também evidente algo que já sabíamos, que estava identificado um pouco por todo o lado, que é esta cultura da nota que se introduziu alguns no sistema educativo e do qual parece que não nos conseguimos livrar.
E o que é que eu quero dizer com isto? O que quero dizer é que são inúmeros os debates, entrevistas, discussões em que tenho tido a oportunidade de participar e em que rapidamente se salta para a avaliação. E como dizia o Jorge, uma avaliação que é simultaneamente classificação, não estamos propriamente a falar de avaliação. E isto é um retrato que nos deve inquietar, porque o que devíamos estar a discutir em primeiro lugar é a aprendizagem, este agravar das más condições para a aprendizagem de muitos alunos. E de repente estamos todos a discutir se a avaliação é justa ou injusta, se é assim ou se é assado, como é que faço testes, e isto mostra-nos que há aqui coisas que estão muito ao contrário. Como é que eu já estou preocupado em avaliar quando ainda não tomei a decisão sobre como aprender? Isto deve mesmo ser matéria de reflexão. Não leiam aqui nenhuma crítica a quem é o reflexo de uma cultura que se instalou no sistema educativo e que percebemos que provavelmente é necessário trabalhá-la e trabalhá-la muito profundamente e trabalhá-la numa dinâmica de discussão alargada para lá da escola, para toda a comunidade. Isto cruza, e vou mesmo calar-me já, isto cruza com duas questões. Uma é esta ideia que eu ouvi muitas vezes e que me custa a entender um pouco, que é dizer-se, por exemplo, que não devia haver avaliação no terceiro período. Isto foi muito colocado por várias pessoas e algumas escolas, apesar do que está no decreto-lei, estão a assumir umas variantes disto. E é preciso nós entendermos que isso só faria sentido numa visão punitiva da avaliação. Ou seja, se a avaliação for vista como um direito, eu tenho o direito de ser avaliado, eu tenho o direito de receber informação sobre o meu desenvolvimento. Aquilo que eu estaria a fazer com muitos alunos ao dizer a nota do segundo período é final, ou este período agora só serve para subir notas, o que eu lhes estaria a dizer, independentemente de algumas estratégias que eu tenha, mas ao partilhar isto com o aluno, o que eu lhes estou a dizer é: àqueles que querem muito subir notas, porque são muito ambiciosos para qualquer coisa, que geralmente já são os mais favorecidos, eu estou a dizer, esforça-te. Àqueles que tiveram 10 no segundo período e estão satisfeitos com os mínimos dos mínimos, eu estou a dizer-lhes, desliga. Isto é algo muito grave e que parte, de facto, desta concepção de avaliação. Outra coisa que tem surgido tem sido muito, e a Ariana referia-se a isto, o que é isto de avaliar à distância, e nós temos tentado produzir alguns recursos de apoio. Agora, devia ser evidente que se o meio mudou, o instrumento não pode ser o mesmo. Não é? O melhor exemplo disto é, eu tenho a certeza que os professores de educação física que estão a fazer as suas aulas com grande criatividade através destes meios, não estarão certamente a avaliar os jogos de grupo neste exato momento, não estão a pôr os alunos a jogar vôlei em Zoom. Ou seja, tiveram de adaptar não só conteúdos, mas também critérios de avaliação à circunstância excepcional que estamos a viver. E é assim também para outros instrumentos. É difícil fazer um teste que implicaria estar tudo calado numa sala com um professor a ver se ninguém está a copiar, etc, etc. Mas há muitos outros instrumentos que se podem trabalhar aqui. Texto, participação em debate no chat, trabalhos de pesquisa, testes com consulta, que são bem mais interessantes geralmente do que um teste só de memória. Há tantos instrumentos e vemos, e não só no ensino básico e secundário, eu até do que vou vendo, até me parece que o ensino superior está por vezes um bocadinho mais obcecado com assumir que um exame se faz como se os alunos estivessem dentro da faculdade a fazê-lo. E por isso, só duas coisinhas finais, penso que esta é também
este é também um momento em que estamos a perceber que a distinção entre avaliação formativa e sumativa não é aquilo que se está muitas vezes a dizer que é. Ou seja, a avaliação formativa é um processo de recolha de evidências e de feedback. A sumativa é um momento em que, perante tudo o que fiz, atribuo um juízo. E isto é importante porque senão entramos numas mensagens também equívocas para os alunos, que é dizer, há coisas da tua vida que contam para a nota, há coisas da tua vida que não contam para a nota. Isso é o melhor instrumento para alimentar a cultura da nota. E, portanto, um teste também é formativo, uma participação é formativa, tudo é formativo. O que é somativo é o momento de atribuir este juízo. Finalmente, esta questão do bem-estar, do bem-estar emocional, eu acho que todos sabemos que é uma das grandes faturas desta pandemia. Nós não fomos feitos para interagir assim, as famílias não foram feitas para viver 24 horas sobre 24 horas uns com os outros. É verdade, em particular os adolescentes, nós já tínhamos dados que nos mostram que a ansiedade, os níveis de ansiedade e depressão a partir dos 15 anos disparam, e certamente que não melhoraram neste período. Aliás, depois de todo o medo inicial, é muito, muito bom ver a alegria com que os alunos do 11º e 12º ano estão a ir para a escola e a voltar da escola. Houve um receio inicial, como é normal, mas as coisas vão retomando a sua normalidade com a devida segurança, como aqui foi dito. E, portanto, o que nós temos ainda a fazer é recolher muitos dados sobre o que está a acontecer, isto agora é que estou a responder à pergunta, muitos dados sobre o que está a acontecer, com uma monitorização mais ou menos quinzenal junto das escolas, e também bebendo de muitos trabalhos que já estão a ser desenvolvidos em vários centros de investigação, dados que vão sendo recolhidos amostralmente ou por inquéritos, etc. Sendo que aqui é a pessoa de Ciências Sociais e Humanas a falar, eu acho que é cedo para estarmos a fazer uma avaliação muito ponderada sobre os efeitos disto, porque estamos a avaliar algo que não foi planificado. E, portanto, avaliações de impacto, eu penso que terão de ser feitas também no momento em que vamos estar a receber os alunos presencialmente. Ou seja, quando temos dito que o próximo ano tem de ser um ano muito centrado na recuperação de aprendizagens, passa também por termos vários momentos em que sabemos o que se perdeu, ou o que não se perdeu e o que ficou para trás. Muitíssimo obrigada. Posso só acrescentar claro que sim. esta intervenção do Dr. João Costa. Nós, enquanto Universidade do Porto, a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, com 3 investigadores séniores e mais 2 júniores, desafiámos a Secretaria de Estado e a Direção-Geral a acompanhar-nos num grande projeto para perceber que impacto é que este afastamento, esta alteração da atividade da escola teve nos resultados escolares. E a nossa proposta é de dezembro ao próximo dezembro perceber e acompanhar os resultados escolares. Portanto, é um trabalho em que a Universidade, neste caso a do Porto, se junta à comunidade, à sociedade civil, para também contribuir. A Secretaria de Estado aceitou, como sempre, não se fecha a estas parcerias, entende que esta ligação do mundo académico à administração tem sentido. Nós vamos desafiar a Confederação de Pais a estar connosco neste grande estudo. Propomos, como digo, no espectro de um ano, de dezembro a dezembro, perceber como é que os resultados escolares mexeram, em quem é que mexeu, quase como o efeito da pedra no lago. Evidentemente que alguma coisa aconteceu, mas pode não ter sido má, não é? Pode até ter resultado quase poeticamente numa boa mexida no lago, enfim, para trazer outras coisas. Portanto, vamos ver isso. Portanto, estamos também, enquanto universidade, a acompanhar e a aproveitar para servir a comunidade, não pode ser de outra maneira, o mundo académico é também isto. Portanto, nós vamos dando notícias desta parceria entre a Direção-Geral e a Universidade do Porto. Muitíssimo obrigada. Doutor Jorge,
Imagino que os pais possam estar por este momento muito confusos quanto à gestão dos meios digitais na rotina dos seus filhos. Por um lado, os meios de comunicação, televisão e outros, que há uns meses atrás alertavam os pais para o impacto do uso excessivo dos ecrãs, nomeadamente para o impacto no desenvolvimento linguístico dos mais pequenos, para o impacto no desenvolvimento socioemocional dos mais velhos. São também os mesmos meios de comunicação que agora efetivamente dão conta dos horários do estudo em casa. Os e-mails destes pais são invadidos diariamente por links para se conectarem em plataformas com conteúdos curriculares. Como é que podemos ajudar estes pais a encontrar a melhor gestão para lidar com estes ecrãs e todos os meios afins? Vou pedir para ativar o seu som, Dr. Jorge. Irado. Muito bem. Estava a dizer que essa foi uma das aprendizagens para as famílias e para as escolas, pais e professores, a gestão do tempo, e não só a gestão do tempo, como a gestão do conhecimento e até um pouco também da própria emoção na relação escola-família. Nós percebemos claramente, daquilo que nos foi chegando, as famílias que habitualmente acompanham a vida escolar dos filhos e as famílias que levam e vão buscar os filhos à escola. É uma grande diferença nesta percepção do que é o conhecimento e de como é que têm que gerir toda esta relação da escola e da família. Nós tivemos, de facto, aqui uma grande dependência, eu usei a expressão de que se habitualmente a escola é o prolongamento da família e tínhamos fortes reflexões, discussões, debates dentro das escolas com as associações de pais, exatamente para que a escola pudesse ser o prolongamento da família nesta cumplicidade e neste compromisso da educação do jovem, que é o mesmo, da criança, são os mesmos, em contexto diferente, e portanto é muito necessário que haja este compromisso. Um casal não consegue educar os filhos da mesma forma se não houver diálogo entre o casal e compromisso do casal. E aqui é um bocadinho isso. Os nossos filhos estão em casa e estão na escola, até mais tempo às vezes na escola do que em casa, em atividade, e por isso tinha que haver muito esse compromisso. E agora inverteu-se. De alguma forma inverteu-se isso. A família passou a ser um pouco o prolongamento da escola e acho que houve uma grande aprendizagem. No início houve muito receio, não só pelas desigualdades, como disse o João, de facto havia muita desigualdade em termos tecnológicos, mas nós percebemos que houve uma grande dificuldade de adaptação à comunicação para que pudesse haver tal relação que levasse à educação. E isto foi um processo muito evolutivo em que as famílias foram percebendo. Ou era por causa que também estavam em teletrabalho, quer dizer, as empresas, nós sabemos que a lei estipula o tempo para que a família possa acompanhar os seus filhos na escola, mas sabemos que se já presencialmente era difícil, agora com o teletrabalho, tudo estava em cima da educação. Ou seja, todo o tempo que era preciso arranjar tinha que vir da educação, porque do trabalho não havia essa flexibilidade. Portanto, houve aqui uma grande dificuldade. E, portanto, a questão de... Nem era tanto o tempo da utilização, também surgiu a questão da utilização demasiado tempo ao computador ou até na televisão, mas foi curioso, nós fomos sempre na perspectiva de tranquilizar as famílias e apresentar-lhes uma solução, uma reflexão que lhes desse mais confiança, mais tranquilidade, serenidade no acompanhamento dos filhos. Muitas vezes estamos preocupados com o tempo que eles estão ao computador quando estão em aula síncrona, os que o podem fazer, e esquecemos do tempo em que eles estão ao telemóvel. Desde que se levantam a deitar, o telemóvel está sempre presente numa das mãos, e que provavelmente pode ser muito mais problemático. Portanto, acho que a questão não era tanto essa, mas aquilo a que eu chamei continuar a levar o filho à escola, sendo que a escola era em casa. E acompanhar a entrada do professor na sala de aula, sendo que a sala de aula era em casa de cada um. E, portanto, e se isto fosse feito de uma forma conciliatória, em que houvesse, de facto, comunicação e diálogo entre a escola e a família, entre o professor e o aluno, eu creio que, e foi, repito, nessa ideia, foi um processo progressivo. Isso trouxe alguma tranquilidade, alguma compreensão aos pais e às famílias de que isto poder-se ir gerindo. Obviamente que havia situações de famílias em teletrabalho em que só um pai é que está em casa. Havia situações, lembro-me de algumas situações que nos apresentavam, isso pode ser fácil a partir
12 anos, ou 13 ou 14, mas eu tenho filhos com 4, 5 anos, e tivemos, aliás, num direto com a ordem de psicólogos e com outros da área, a tentar mostrar às famílias que até uma criança com 2 anos tem criatividade e iniciativa para poder ocupar, às vezes, o seu tempo. Nós é que temos a ideia de que o tempo deve ser ocupado numa determinada forma que preconcebemos, e, portanto, está interiorizada em cada um. Houve, de facto, essa dificuldade, mas é como digo, eu acho que paulatinamente as famílias foram sentindo, foram se tranquilizando. Havia uma certa preocupação, até porque havia este paradoxo. Se a escola tivesse sido interrompida, se a decisão tivesse sido, acabou a escola no segundo período, parecia que já não haveria problema com o acompanhamento dos filhos, quando é o contrário. Porque muitas questões era se a escola terminasse não havia problema, ou seja, o que estava por trás não era tanto a preocupação do acompanhamento dos filhos, mas o acompanhamento nos estudos e naquilo que eram as suas aprendizagens, naquilo que é a missão e que é o trabalho que a escola vai desenvolvendo. E por isso, conforme fomos aperfeiçoando a comunicação entre a escola, entre o professor e o aluno, em que de muitas formas o aluno quase que autonomamente conectava com a escola e vice-versa, e a família pôde estar no seu tempo, enquanto os filhos estavam também no seu tempo e no seu espaço, isto foi melhorando. Deixámos de ter tantas preocupações nesse sentido, ainda algumas, mas isto porque nada é perfeito e, portanto, a comunicação de facto foi melhorando aqui e acolá. E houve essa percepção clara de que não era por causa da escola que os filhos estavam mais tempo à frente de um ecrã. Poderiam estar mais algum tempo, era uma forma de depois talvez pudessem estar menos tempo no telemóvel ou num jogo qualquer. E, portanto, isto foi-se percebendo. Começou a haver, com estas desigualdades que aqui foram referidas e bem, começou a haver a percepção de que este trabalho em rede e em cumplicidade entre a família, as próprias autarquias, o Ministério, as escolas, todos em rede foram encontrando soluções mais adequadas, que não são iguais em todo o país, mas tivemos de trabalhar em rede. Acho que disto também, e eu espero que quando regressarmos à escola de forma mais plena, não sei se plena, mas pelo menos de forma mais plena, espero que plena, nós tenhamos esta noção, como dizia o Dr. João, as desigualdades estão lá, embora agora seja mais evidente, mas que se conseguem minimizar com este trabalho em rede, muito com esta comunicação e com esta complexidade. E, portanto, nós sentimos isso. Inicialmente tudo era um problema e progressivamente, quer da parte de professores, quer da parte dos alunos, portanto, as famílias e as escolas foram aperfeiçoando o seu sistema de comunicação, a sua relação nesta nova forma de conviver, e fomos percebendo que era possível. Não era propriamente o ideal, mas foi sendo possível, e aliás acho que os exemplos de uns foram acabando por ser aquilo que motivou e incentivou muitos outros com mais um bocadinho de esforço também a melhorar e evoluir. Nós podemos fazer um inquérito já mais tarde, depois às próprias famílias, e percebemos claramente esta evolução, em que se no início tudo parecia mal, naquele inquérito as famílias já estavam mais confortadas com as soluções, compreendiam melhor o que é que se estava a procurar fazer, e de facto estávamos a tentar não interromper aquilo que era a vida dos filhos e as suas aprendizagens. Portanto, o tempo foi, ao mesmo tempo que foi uma solução e um tranquilizador, um fator tranquilizador para as próprias famílias, foi também demonstrando que nós poderíamos, ainda que com algumas dificuldades, podíamos ir ajustando. Não temos, e aqui também, disse isto muitas vezes, aqueles que nos se dirigiam com estas dificuldades, e que nós víamos às vezes na comunicação social, acabavam por ser aquilo que eu chamei os privilegiados, os que tinham as melhores condições muitas vezes, e que provavelmente nem estariam muitas vezes habituados a esta necessidade de acompanhamento e de responsabilidade da educação escolar e de saber dia a dia, hora a hora, como é que as coisas estão a correr. Porque se nós pensarmos, e aqui sim as desigualdades preocuparam-nos muito mais, se pensássemos naqueles que nem um quarto têm só para si, ou se pensássemos naqueles que não sabemos bem que condições é que as casas têm e que meio familiar é que existe, contexto familiar é que existe, e as CPCJs aqui continuaram a tentar fazer esse trabalho, e nós estivemos também atentos a esses, e aí a dificuldade era muito maior.
E, portanto, acho que também isso, e também esta informação, também o conhecimento de todas estas situações, fez com que as famílias muitas vezes pensassem, espera lá, eu em vez de me queixar, vou a tentar arranjar aqui a melhor forma de ser um contributo para a solução e até tenho a responsabilidade de poder ajudar outros em muito piores condições que nós. E, portanto, conforme fomos partilhando também esta informação, tudo fez com que percebêssemos que ninguém teve culpa do que está a acontecer e que todos tínhamos a responsabilidade de contribuir para o melhor, para que os nossos filhos pudessem progredir as suas vidas. Portanto, essas questões foram-se todas desbatendo com esta própria aprendizagem, não só pedagógica, mas também social e humana, que eu acho que aconteceu ao longo deste processo. Muito obrigada, Dr. Jorge. Doutora Ariana, as nossas escolas convivem de facto com uma geração pré-digital e com uma geração digital. O Pedro, do 6H, a dada altura ajuda a diretora de turma dizendo: ó, setora, se for com o rato no canto inferior do ecrã, vai descobrir lá a opção que precisa. Este tipo de interações nas nossas salas de aula, que impacto é que poderão ter no clima, na comunicação, na relação das nossas salas de aula, sejam presenciais, sejam à distância? Tem que ativar o som, Ariana. Não estamos a ouvir, Ariana. É um excelente exemplo esse. Quando a classe, quando a turma se entende como uma comunidade que aprende, a comunidade é feita destas relações em que os professores, fazendo parte dela, tendo a responsabilidade educativa do desenho, não sabem tudo e não fazem aprender tudo. Também aprendem com os seus alunos e desafiam os seus alunos a fazer, aprender, pais, professores por aí fora. Esta ideia, de verdade, do professor que controla a sala está esbatida há muitas dezenas de anos, e este é só um dos casos em que eles mostram que são muito fortes e muito competentes, mas eles precisam muito dos seus professores. Os professores são centrais, até para com humildade perceber que eles têm alguns recursos, que acrescentados aos recursos que o professor tem, por via das suas responsabilidades, enfim, profissionais e académicas, e de vida, portanto podem ser um acrescento. Eu não sei se eles são todos da era do digital. Se nós pensarmos nos alunos e nas crianças e jovens da classe média, eles são. Eu estou a pensar em territórios muito vulneráveis e nos 812 agrupamentos da rede pública, um pouquinho mais de 200 são territórios fortemente vulneráveis, do ponto de vista das condições da pobreza. Eu estou a pensar que há algumas escolas, num dos tapes que acompanho, o primeiro equipamento que foi preciso fazer chegar à casa dos alunos foi televisões. Não foi tablets, foi televisões. Sem uma televisão não se assiste ao estudo em casa. Há crianças que não tinham televisão em casa. Isso foi muito fácil de resolver entre os professores e a rede de escola. Na rede da escola foi logo possível perceber quem tinha alguma televisão a mais, que já não usasse. E, portanto, as 4 ou 5 televisões, portanto, esta história de que esta é uma sociedade digital, ela tem desigualdades, né? E que estão à nossa vista. Não é o tablet, é a televisão para poder assistir ao estudo em casa. Portanto, vejam como há aqui coisas que foram superadas, como dizia o Jorge, que foram superadas com uma disponibilidade da rede de pais, que quando soube que ao vizinho não faltava um bom tablet, faltava uma televisão, também se disponibilizaram a arranjar. Aos municípios. Os municípios foram inexcedíveis nesta... Eles também têm desigualdades, eles também têm sensibilidades distintas, também os 812 agrupamentos não vão à mesma velocidade. Mas, em geral, os serviços educativos dos municípios estiveram do lado da escola a partir do primeiro minuto, e não foi só após... Sobretudo com as equipas sociais do terreno. As equipas multidisciplinares, psicólogos, assistentes sociais, técnicos de educação e animadores culturais, em alguns territórios, não saíram nunca do terreno, para poder ter todos sob o radar, como diz a Secretaria de Estado. A ideia era não perder nenhum do radar, e para isso todos éramos poucos. Houve associações de pais que conseguiram organizar bolsas, cestas básicas, cabazes de alimentos, para fazer chegar aos meninos. Portanto, as soluções foram criadas em 4 ou 5 dias. Eu destacaria um papel central da escola, uma figura central, que ganha ainda mais relevância neste processo, a direção de turma. Os diretores de turma, em geral,
Nós também sabemos que, enfim, há alguns com dificuldade em compreender o seu papel, mas a grande maioria dos diretores de turma foram uma figura central, de uma disponibilidade, de entendimento do que é o seu papel enquanto tutor, enquanto cimento de uma classe que não se podia partir. Quando eu entendo a classe como uma comunidade de aprendizagem, quando algum sai do radar, a sala está mais pobre, porque nos falta um. Exatamente como na avaliação, né? Se alguém ficou para trás, estamos todos mais pobres, porque não fomos capazes de desorganizar para trazer connosco, né? E eu acho que há coisas que a escola aprendeu. A direção de turma é um lugar que precisa ser muito bem escolhido. Não é diretor de turma quem quer, é quem pode. Quem pode no sentido da empatia, da disponibilidade, quer dizer, da bondade, se vocês quiserem, da bondade, de ser capaz de reconhecer que daquele lado, daquela cara amoada, está uma história que se calhar eu preciso de não conhecer, que isso é um técnico próprio que vai fazer, mas se calhar de sinalizar, né? E, portanto, a empatia é fundamental, portanto, não tenho a certeza se são outras as coisas. Portanto, direção de turma. E uma outra noção, do ponto de vista da organização pedagógica, que me interessou perceber, e a noção de que o conselho de turma não pode ser a soma das partes. É muito mais do que isso. É uma equipa que interage e pensa a partir de um projeto. Foi mais fácil para as escolas que já tinham dado o salto e romperam com o conselho de turma de 13 a 14 professores. As escolas que estavam, daquelas que acompanhamos no observatório, são algumas centenas, as escolas que já estavam em equipa pedagógica ou equipa educativa, já com 7 professores apenas no segundo ciclo ou 9 no terceiro ciclo, com alguns professores a dar 2 e 3 disciplinas, foram evidentemente recursos muito mais ágeis, porque permitiram, pela natureza desta figura que dá 2 disciplinas ou 3, conceber também propostas de trabalho para a aprendizagem, e depois consequentemente para a avaliação, que englobassem mais que uma disciplina, tornando mais real a aprendizagem, mais próxima da vida. A atomização das disciplinas afasta o conhecimento dos alunos daquilo que é o conhecimento da vida, né? E, portanto, se eu conseguir juntar disciplinas ao mesmo professor, equipas mais ágeis, eram coisas que estavam a ser ensaiadas em algumas escolas, desde a experiência da gestão flexível, de autonomia e flexibilidade, portanto que aqui puderam ir mais longe na resposta aos seus alunos. Portanto, há aqui algumas soluções pedagógicas que estavam a ser ensaiadas, que ganharam velocidade. Algumas escolas criaram mesmo, para ajudar o diretor de turma, criaram figuras como o tutor ou o mentor, os professores dos apoios educativos, os serviços de psicologia, vocês sabem, né? Foram fundamentais em tentar descobrir, enfim, fazer o radar chegar a todos os que estavam desaparecidos, não é? De uma maneira geral, ainda não há respostas de qualidade para todos, mas nós neste momento já os temos quase todos sob o radar, não é? Agora, isto obriga, como dizia o Jorge Ascensão, dizia o Jorge e o João Costa, isto obriga a que setembro e outubro sejam pensados de outra maneira. Porque a gente já os tem sob o radar, mas eles não estão a aprender, né? Sobretudo das duas pontas, das pontas mais desiguais, né? Vai obrigar uma organização do início do ano letivo, se ele é presencial, semipresencial, se ele vai ser em alternância, mas a natureza do arranque vai ser, sobretudo, um trabalho ainda de compensação, de reposição de alguma coisa que ficou em falta neste. Julho vai obrigar as escolas a pensar-se pedagogicamente de uma forma ainda mais robusta que nos anos anteriores. Todas as escolas estão à espera, a qualquer momento, do documento que organiza o ano letivo. É um documento que o Ministério da Educação faz chegar às escolas, normalmente na primeira semana de junho. Está toda a gente à espera desse documento de organização do ano letivo, que eu imagino que possa estar um bocadinho atrasado este ano, porque também há muitas incertezas, né, do ponto de vista das regras que a Direção-Geral de Saúde há de determinar à vida das escolas. Mas este ano eu acho que precisa de ser ainda mais robusta essa preparação do ano letivo. Ela vai ter que contar mais com um cenário, vai ter que ter 2 cenários, pelo menos, desenhados em julho, né? Um cenário se setembro e outubro funcionarem em presença e um plano B, um cenário B, para o caso de termos que avançar ainda com alguma alternância dos meninos, aproveitando o que foi a experiência destes 3 meses. Os serviços de psicologia e orientação conseguiram, os gabinetes de apoio aos alunos conseguiram encontrar. A Ordem também deu uma ajuda, criando documentos para perceber como é que eu faço este acompanhamento à distância, não é? A experiência dos professores, das tais comunidades de aprendizagem, das equipas educativas e das escolas que já estavam a ensaiar, portanto, outras formas de ser escola. O que nós percebemos aqui é que as respostas têm que ser contextualizadas
E é preciso encontrar, apesar da regulação naturalmente nacional, é preciso dar lugar a respostas contextualizadas, que sirvam também de distintos territórios. Portanto, há territórios onde não houve um único caso positivo, em toda a comunidade, em toda a freguesia. Portanto, podia-se pensar que a escola funcionaria bem, e com mais gente, até em presencial. Se ele é longe da cidade, é preciso perceber que deixaram de haver autocarros e transportes, porque as empresas foram para layoff e, portanto, eles não podem ser transportáveis. Portanto, a escola até pode estar aberta para mais gente, não tem os meninos como fazer chegar os meninos à escola. Portanto, uma coisa é a realidade de Sinfãs, outra coisa é a realidade de Matosinhos, etc. Pois também a natureza, o país é pequenino, mas tem uma geografia também é muito complicada, o que diz respeito ao acesso aos recursos. Portanto, eu apostaria em respostas contextualizadas, naturalmente sobre regulação nacional, muito contextualizadas àquilo que são as possibilidades, o que é massa crítica, a capacidade crítica de pensar uma solução e afastando-nos de lado do modelo nacional que não tem sentido num lugar deste. Eu acho que foram meses de grande aprendizagem, De uma forma, às vezes, um bocadinho violenta, né? Foi preciso aprender de um dia para o outro, né? Do dia 14 para o dia 16. Mas é foi uma aprendizagem, porque de verdade é este papel do diretor de turma. Os diretores de turma foram figuras centrais. Isto traz em espelho a responsabilidade de escolher bem, de os escolher bem, não é? A manter-se este figurino, vejam a responsabilidade que é escolher bem a pessoa. E não é porque eles não são competentes, não é? Que não podem ser escolhidos. É porque às vezes alguns de nós não estão numa fase da sua vida com disponibilidade física e emocional, por exemplo, para estar on com os pais permanentemente, né? Percebendo que também os pais têm muitas dúvidas. Eu agora também sou diretora turma dos pais dos meus alunos. Foi sempre, não tinha dado por ela. Foi sempre, de alguma forma já era. O que agora ficou mais expresso. Às vezes eu tenho uma mãe que espreita, estou a pensar em dúvidas que me foram colocadas no observatório. Tenho uma mãe ou um pai que espreita no meu ecrã, e agora? Que bom ele ficar a conhecer o seu filho enquanto aluno. É porque de verdade eu não sabia, não conhecia o lado do aluno, do seu filho, né? É bom, é bom. E vocês sabem que deste espreitar, desta avó e deste pai que passou a assistir ao estudo em casa, e vocês sabem isto, né? Nós temos dezenas de adultos que assistem ao estudo em casa como uns ferrinhos de manhã até à noite, né? Com quebra da audiência de outros canais, jornalistas, programas da manhã. Portanto, há pais e avós que assistem ao estudo em casa com grande curiosidade e sentindo a sua autoestima reforçada, pelo facto de, afinal, ainda se lembrar de tantas coisas do seu tempo de escola. Isto só foi bom para a escola, cansou professores, cansou, mas foi muito bom para a escola. Tornou mais real o esforço, este esforço, esta exigência, a natureza deste trabalho, que é acompanhar mais de 1 milhão de filhos deles, dos vossos filhos, Jorge, né? Dos filhos de todos. A escola saiu bem nesta fotografia, com uma ou outra ferida, naturalmente, por resolver, como em qualquer outro campo profissional. Mas eu acho que a escola saiu bem desta fotografia. Ela revela-se como uma escola com maturidade democrática, ainda havendo, como eu digo, estas pontas todas para resolver. Eu costumo dizer que grande ponta para resolver a escola é um problema que está montante, é o da pobreza. A escola não pode tudo sozinha, mas vai ter que fazer a sua parte também nisto. Obrigada, doutora Ariana. A doutora Ariana salientou a importância de todos, nomeadamente do Serviço de Psicologia. Doutora Sofia, de facto, já há muito que a psicologia tem desenhado intervenções, particularmente nesta área, que refletimos um bocadinho neste momento, que era do uso das tecnologias e do uso e abuso. De facto, nomeadamente a prevenção de cyberbullying tem vindo a ser de facto uma prioridade na intervenção psicológica. Parece que para esta altura será importante se reforçarem modos de atuação, modos de intervenção nestas áreas. Então, eu aproveito para este momento para comentar e para trazer, para responder à questão, trazer algumas das coisas que foram sendo ditas aqui pelo Jorge e pela Ariana também. E pegando aqui no exemplo concreto que tu deste, porque é um exemplo muito valioso para muita coisa. Assisti
muitas vezes aqui em casa há isso, por exemplo, a minha filha do meio a explicar à professora como é que fazia a partilha de ecrã, enfim, assisti também a isso. Eu não queria deixar de dizer que há uma diferença, mesmo para os jovens, entre usar os meios digitais para, enquanto forma de estar nas redes sociais, ou usá-lo de forma efetiva enquanto meios tecnológicos para a aprendizagem também. Portanto, não é assim tão natural que se pense que esta geração, que está muito mais habituada ao uso de telemóveis e a estar nos ecrãs, etc., que vai saber fazer um bom uso desta tecnologia. Portanto, é importante referir isto. E o mesmo por parte dos professores, como nós sabemos, e o mesmo por parte também dos pais, que depois precisam de dar acompanhamento. Também gostava de salientar que, para além das questões da pobreza e da dificuldade no acesso aos meios tecnológicos para o ensino-aprendizagem, nós também temos as questões do próprio território. A Ordem está a fazer agora uns trilhos por todo o país, de encontros com psicólogos de todo o país, para perceber como é que estão a funcionar as coisas em termos de intervenção. E temos tido a participação de vários colegas, começamos aqui pela Zona Centro, temos tido a participação de vários colegas psicólogos com intervenção em contexto escolar, e nós sabemos que há muitas situações onde não é possível, porque não há sequer acesso à internet, porque do ponto de vista da geografia a internet não chega e, portanto, tem que ser utilizado, por exemplo, o telefone. E que os nossos colegas psicólogos e os professores estão a acompanhar alunos também por telefone. E, portanto, isto é uma realidade que nós não podemos esquecer. E sabemos também que do ensino básico, por exemplo, temos cerca de 150 mil alunos a assistir à chamada telescola, 150 mil alunos, e mais 50 mil que eventualmente estão a partilhar as aulas síncronas via computador com a participação na telescola, portanto, modelos mistos de participação. E acho que é importante salientar isto. E depois salientar também que esse exemplo é muito rico também na perspectiva da valorização mútua. Porquê? Porque não só o professor reconhece competências e ensina o aluno, portanto tem as competências e o know-how para ensinar o aluno, como também o aluno vê e sente-se neste momento mais útil ao professor, usando daquilo que são as suas próprias competências, por exemplo, nem que seja explicar como se partilha um ecrã, dar algum input ao professor. Portanto, põe aqui os seus próprios conhecimentos em evidência e o seu know-how e sente-se útil e sente-se mais eficaz e mais valorizado quando pode estar também a ajudar o professor. Ora, esta questão tem um impacto muito grande no sentido de competência e de eficácia pessoal dos próprios crianças e jovens, e isto é quase que o segredo para o sucesso na aprendizagem. É importante realçar isto. Quando nós falávamos há pouco das questões da avaliação, é aqui que reside a grande diferença. É curioso que quando falamos do que é que o que é que vai contribuir para a avaliação do ponto de vista do professor, falávamos o que é assim mais, em termos das evidências, aquilo que parece mais óbvio são as questões dos testes, mas sabemos, e há bocadinho todos falaram, das tantas outras formas de evidências que podem ser utilizadas em prol de uma avaliação formativa, etc. E sabemos também, por exemplo, que não há grande, e eu assisti a muitos conselhos de turma, não há grande dificuldade por parte dos professores em usar os resultados de um teste, ou usar os resultados, ou usar, por exemplo, como critério de avaliação, a questão da assiduidade e da pontualidade, por exemplo. Não há grande dificuldade. A grande dificuldade está em usar estas competências transversais, valorizar estas outras competências transversais, valorizar aquilo
que é o know-how do aluno em termos da sua própria experiência de vida e a forma como isso contribui para o contexto da aprendizagem, e isto também são oportunidades e evidências que devem ser contempladas na avaliação ao longo de todo o processo seletivo. E este exemplo que deste, Diana, é um exemplo crucial para isso. Portanto, a grande dificuldade está em estabelecer critérios que possam ser valorizadores daquilo que são as competências sociais e emocionais dos alunos e até de intervenção cívica. E eu acho que não há contexto mais interessante do que este, onde a nossa capacidade de sermos solidários, de participarmos civicamente, de participarmos em projetos até de voluntariado, e temos alunos que se mobilizaram nesse sentido, de oferecermos o nosso apoio uns aos outros, isto dentro do próprio grupo de alunos e numa gestão até, há pouco falou-se das questões de tutoria que têm acontecido entre apoios tutoriais por parte de professores junto de alunos ou também por parte de outros técnicos, nomeadamente dos psicólogos, e pôr em evidência todas estas competências que estão a ser mobilizadas. E não há oportunidade mais interessante do que esta, onde tantos alunos nos mostraram flexibilidade e resiliência e capacidade de resposta também a esta situação, independentemente do aumento das suas adversidades, quer para a aprendizagem, quer para as situações de vida familiar, quer para as situações de relação com os pares. E não há oportunidade mais rica do que aproveitar aquilo que resulta daqui para o processo, para ser valorizado no próprio processo de ensino-aprendizagem e, portanto, trazer aqui inputs para a avaliação. Depois, também queria, portanto, para responder também à questão, eu acho que nós, independentemente de falarmos de como é que vai ser o regresso às aulas, por exemplo, em setembro, se vai ser no modelo misto ou não, eu sou obviamente apologista de que o ensino presencial é absolutamente essencial para criar também o contexto de desenvolvimento social que depois vai dar lugar também ao sucesso da aprendizagem, mas eu estou muito a favor de um modelo misto, ainda que para o futuro, não só, eventualmente, não só a partir de setembro, outubro, que possa ter mesmo que acontecer, mas poder-se pensar num modelo destes mais a médio e longo prazo, com as devidas cautelas para as diferenças de reação dos diferentes anos de escolaridade, porque aqui a idade das crianças também interfere bastante naquilo que são este tipo de tomadas de decisão. No entanto, nós temos que nos preparar preventivamente, não só para a situação que possa ocorrer em setembro, outubro, novembro, mas para outras situações de crise com as quais nós poderemos vir-nos a deparar no futuro, seja uma crise pandémica ou outro tipo de crise. E, portanto, esta é também uma oportunidade de nós nos prepararmos para isso e termos aqui uma atitude proativa e não só reativa, porque nós, de facto, tivemos que ter uma atitude inicialmente reativa para aquilo que era a adaptação a uma situação de crise, mas temos que ter aqui uma atitude proativa que permita, de facto, uma boa prevenção e um aumento da resiliência, e que permita também aproveitar e fazermos aqui uma avaliação do que é que foi melhor, do que é que resultou melhor do ponto de vista da utilização do ensino à distância, e não deixar morrer aquilo que de facto funcionou melhor e que teve bons resultados. E depois fazer aqui uma aposta verdadeira, não só porque houve aqui uma aposta na utilização dos meios tecnológicos, por exemplo, com alguma formação, talvez não a suficiente. Não podemos esquecer que nós não temos, por exemplo, na maior parte das escolas, não temos técnicos de informática. Houve sim apoios de professores de informática, houve aqui apoios de professores de informática, mas nem todas as escolas têm técnicos de informática, por exemplo, para poderem providenciar aqui alguns apoios que também seriam necessários. Mas o que eu queria dizer essencialmente é que, para além dessa preparação, melhoria na preparação do uso das tecnologias, há também a questão pedagógica.
a questão pedagógica sempre foi a grande questão, independentemente se estamos a falar do ensino presencial ou do ensino à distância. E, portanto, a forma como é utilizada a pedagogia no ensino à distância tem aqui um papel decisivo, fundamental, no sucesso que pode vir a ser qualquer tipo de modelo que possamos adotar. E, portanto, não é a mesma coisa, por exemplo, nós podemos ter aulas muito pouco interessantes, por exemplo, no ensino presencial, onde o professor está, por exemplo, a debitar matéria usando um PowerPoint. Se isto for reproduzido depois no ensino à distância, portanto, colocar um PowerPoint e debitar matéria, isto não vai funcionar. Portanto, os problemas mantêm-se, e é aqui na componente pedagógica que nós podemos intervir, e os psicólogos têm estado a dar também aqui um contributo muito importante no pensar nestes modelos também de ensino-aprendizagem, colocando aqui as questões da psicologia do desenvolvimento, da psicologia cognitiva, da psicologia da aprendizagem, da percepção e da memória, das questões da autorrelação para a aprendizagem, tenho colocado estes conhecimentos à disposição das administrações e gestão escolar, no sentido de se pensar como e de se aproveitar aquilo que já estava a acontecer, porque é uma realidade que já muitas mudanças estavam a acontecer nestes modelos de ensino-aprendizagem em prol das políticas educativas, que já não são assim tão novas, mas da implementação progressiva das políticas educativas, e que de facto já vieram trazer um caminho já feito, e portanto agora é aproveitar o caminho já feito e intencionalizá-lo ainda mais, com potencial, e reforçá-lo ainda mais. E aqui os psicólogos podem ter aqui um papel muito importante, porque sabem, por exemplo, vamos lá ver, esta questão de o tempo que as crianças estão em situação de ecrã, por exemplo, o tempo de atenção, concentração que as crianças podem e conseguem aguentar numa situação de ecrã. Sabemos que é mais reduzido, e sabemos que há tempos ótimos para que a aprendizagem do ponto de vista neuropsicológico aconteça. Se formos a pensar nos modelos de autorregulação, porque há sempre este risco também do uso do ensino à distância poder potenciar um pouco mais a centralidade no professor, quando é importante realmente que seja também uma oportunidade das coisas estarem centradas no aluno e no grupo de alunos, e poder-se aproveitar projetos que possam promover a autorregulação por parte dos alunos, quer em situação de aula, quer no que diz respeito aos trabalhos fora da aula. Isto também é um tema muito importante. Se formos a ver sobre que tipo de modalidades até para situações de ensino que possam promover as questões da memória a curto prazo, ou aquilo que vai ter mais influência na memória a longo prazo, e podermos ativar todos estes conhecimentos que a ciência psicológica nos traz para o repensar nestas abordagens pedagógicas. Aqui há muito ainda que se pode fazer, seja num contexto, seja noutro, mas no ensino à distância, com algumas particularidades adicionais que não podem deixar de ser consideradas. E aqui acho que formarem-se task forces nas escolas, onde todos podem participar nesta discussão e como é que isto pode acontecer, é muito importante. Não queria deixar de dar aqui uma palavrinha também para aquilo que se estava a falar sobre alguns pais que querem assistir ou que querem estar presentes, porque na realidade isto também nos diz alguma coisa. Também nos diz, e eu também ouvi alguns comentários, também nos fala de pais que querem continuar a aprender. Nós não falamos disto, também não é o tema para aqui, para este nosso webinar, mas não deixa de ser interessante que haja pais que sentem necessidade de ter algum tipo de estimulação, ainda do ponto de vista da sua própria formação. Depois temos aqui as outras questões, que é os professores, de facto,
ficam mais expostos todas as suas vulnerabilidades, toda a circunstância fica mais exposta nesta modalidade de ensino à distância, precisamente porque pode haver um pai a assistir, porque o aluno gravou e depois partilhou com os pais, porque há uma certa, vou usar esta palavra no bom sentido, uma certa promiscuidade agora entre ambiente educativo e ambiente familiar, e portanto os professores participam muito mais nas vidas das famílias, as famílias participam também mais na vida dos professores, e isto também traz aqui alguns desafios, mas do ponto de vista dos pais é também a sua vontade, sempre foi, e sempre vimos que isto era uma questão importante, o envolvimento e a participação dos pais naquilo que está a acontecer na vida escolar, e agora têm mais oportunidade para estarem envolvidos e até para participarem em algumas tomadas de decisão. Portanto, não é só a participação no apoio ao estudo, mas participar também nas tomadas de decisão, e isto também é algo que nós poderemos aproveitar em favor desta nova modalidade, e acho que é importante também referir isso. Depois, não queria deixar de vos dizer, e só mesmo para terminar, que eu tenho participado, ou a Ordem tem participado num conjunto de reuniões internacionais com participação de 53 países, onde estão as associações de psicologia congêneres de todos os países, e onde já temos acesso a resultados daquilo que se vai passando nos países que vão mais à frente que nós nesta vivência da pandemia, e para além dos outros resultados que já conhecemos, há um resultado que é muito evidente já e que está relacionado quer com as questões da disfuncionalidade familiar, quer com as questões relacionadas com o stress e o burnout dos professores e, em alguns casos, também dos próprios alunos. Portanto, eu não queria deixar de chamar isto aqui para este nosso debate. Porquê? Porque, de facto, nós temos tido, independentemente de melhor ou pior trabalho, os professores têm sido muito corajosos e muito generosos naquilo que têm dado, têm trabalhado muitas horas, portanto, nós temos dados que nos indicam já mais ou menos até os últimos dados que temos, que têm acrescido cerca de 11 horas de trabalho semanais aos professores, e portanto isto traz algumas preocupações do ponto de vista do stress que estão sujeitos, muitos deles também a trabalhar e a acompanhar os filhos ao mesmo tempo. E portanto isto também não é fácil de gerir para os professores. E, portanto, também é um elemento da comunidade educativa fundamental para ser acolhido na sua dimensão social e emocional. Portanto, os projetos e as respostas das escolas no regresso à escola, ou independentemente de ser o regresso total ou parcial, os projetos devem implicar também o apoio e o acolhimento aos professores nesta dimensão emocional e social, porque se nós não tivermos professores do ponto de vista do bem-estar em condições, nós não podemos ter respostas cabais para aquilo que é necessário de futuro. E ainda o apoio extra que isto significa por parte dos professores e por parte dos psicólogos a estas famílias cujas situações de disfuncionalidade, de conflito levaram a mais disfuncionalidade, a situações de divórcio, que também são um outro resultado já que a ciência nos mostra, fruto desta pandemia, para além de todas as circunstâncias que sabem decorrentes das situações de desemprego e do aumento da pobreza. E, portanto, nós temos que ter equipas fortes e equipas proativas no contexto escolar para responder a tudo isto. Obrigada. E os psicólogos estão disponíveis para colaborar, como é evidente, a Ordem também, para dar todo o apoio necessário. Obrigada, doutora Sofia. Diana, posso só fazer um comentário muito breve, que depois o João Costa deve fechar, que já estamos. Eu só queria fazer aqui 2 comentários sobre 2 coisas. A primeira é que as famílias procurem respeitar a sala de aula, entre aspas. É bom que possam acompanhar a vida escolar dos filhos, mas não invadir. Nós temos situações em que invadiram. Portanto, não invadam, a gente também não invade a sala de aula na escola. E, portanto, não façam essa invasão, até por respeito ao espaço dos filhos. Eu acho que este é um dos problemas, respeitar o espaço dos filhos. E, portanto, percebendo
que é importante, e a curiosidade de saber, há momentos próprios para a curiosidade de saber, que são as reuniões de turma, com os pais representantes de turma, nomeadamente, e pegava nisto para falar daquilo que é o próximo ano letivo, que todos aguardamos, o OAL, mas que eu acho, e aqui deixar uma mensagem muito às associações de pais, aos pais representantes de turma e a toda a comunidade, eu penso que o próximo ano letivo vai precisar muito deste trabalho em rede, que neste tempo tivemos a urgência de o implementar, sem planeamento, como dizia o Secretário de Estado, mas acho que seria bom começarmos a pensar e a ponderar todos para este trabalho em rede, porque a organização da escola por si só não vai conseguir dar a resposta que se vai exigir em setembro ou em outubro, quando começar. E, portanto, a figura do pai representante de turma vai ganhar, tal como a do diretor de turma, vai ganhar uma importância que já deveria ter, mas que infelizmente muitas vezes é o preenchimento de um formulário e não pode ser. Tem responsabilidades muito importantes, assim como da Associação de Pais, e portanto espero que em rede, e depois envolvendo toda a comunidade, verificamos, como aqui foi dito, que esta urgência, esta emergência, portanto, e toda esta resposta de muitas situações que ficaram evidentes com este período, as soluções se encontraram em comunidade. Todos se envolveram para a comunidade. Portanto, não pensem que quando voltarmos em setembro e outubro, caso eu fique essa ideia, já não vai ser preciso este trabalho de cumplicidade e de compromisso de toda a comunidade. Vai ser, se calhar, ainda mais preciso. Espero eu. Portanto, que haja um bocadinho, e é o apelo que eu faço muito a este envolvimento com a escola, que há de ser o espaço central, mas este OAL há de ser apenas uma peça de toda a solução do futuro. Obrigada, Dr. Jorge. Dr. João Costa, quase no treino deste ano letivo, certamente o mais exigente de todos, para todos. Grandes objetivos alcançados, objetivos que não foram superados e objetivos que têm de ser adiados, fazendo assim então de balanço. Bom, eu diria que há objetivos que não estavam desenhados e foram sendo atingidos, porque tivemos sempre um desenho de cenários à medida da evolução da pandemia. De facto, já aqui foi dito, as escolas responderam muito bem, é devido a uma grande homenagem a todos os profissionais da área da educação, e todos, são mesmo todos, não é? São os professores, são os diretores, são os assistentes operacionais que asseguraram o funcionamento das escolas de acolhimento, que não pararam de servir refeições e de acolher crianças mais em risco. Também aos psicólogos, também aos técnicos, aos mediadores, que continuaram a fazer o seu trabalho, e muitas vezes um trabalho presencial. E isto que aconteceu com a escola, na verdade, aconteceu de uma forma geral com os serviços públicos. Eu acho que é muito evidente que se o país se aguentou, digamos assim, durante este período, isso deveu-se, em primeira instância, a termos um Estado social bem suportado por serviços que não dependem do lucro para dar uma boa resposta. Pois foi um ano ou um final de ano muito ao contrário, ou seja, geralmente os pais diziam vai para a escola, não faltes às aulas, agora disseram não quero que ele vá para a escola porque tenho algum receio, os alunos diziam não quero ir à escola, agora choram porque querem ir à escola, os professores por vezes diziam estes alunos fazem uma cabeça em água, agora têm saudades dos alunos. Todos dizíamos larga um bocadinho o computador e vai fazer outras coisas, agora dizemos vê lá se estás no computador a acompanhar as aulas, portanto foi mesmo em grande medida o mundo ao contrário. Eu diria que os objetivos não se alteram, ou seja, os objetivos que nós temos vindo a inscrever, tanto no programa do Governo, nas ações que já começámos na última legislatura e que são objetivos desde a nossa lei de bases do sistema educativo, aliás, desde a nossa Constituição, que são garantir escola para todos, sucesso para todos, construir uma escola que é inclusiva, não de nome, mas de práticas, e garantir que temos uma escola que capacita para uma cidadania informada, esclarecida, para a boa tomada de decisão por cada um de nós. E se pegarmos em cada um destes objetivos, vemos que eles foram, por um lado, prejudicados
por um lado, tornados mais evidentes. O sucesso para todos já era objetivo, já era prática em muitas escolas, tornou-se mais difícil, mas tornou-se mais evidente que requer, como todos já dissemos aqui hoje, requer esta abordagem comunitária para se conseguir. A inclusão já era dos temas mais difíceis e das práticas mais difíceis, porque desenhar no papel uma escola inclusiva é fácil, tê-la na prática é muito difícil. E também se percebeu como a inclusão pode ser tão arbitrária, não é? Ontem participei na apresentação de um livro feito por alunos aqui das escolas de Almada, e há uma frase escrita por, talvez, uma aluna que eu escrevi e vou usar muitas vezes, disse-lhe lá na apresentação, que vou citá-la muitas vezes, que diz: a vulnerabilidade é um privilégio que varia consoante o código postal. E esta frase é absolutamente extraordinária, porque nos mostra o quanto construir uma escola inclusiva depende de tudo e de muita coisa que não se passa na escola, mas que a escola é um belíssimo instrumento para ajudar. Nós vemos isso, nós vemos as funções sociais da escola tornaram-se mais evidentes. É na escola que a criança em risco é detectada, é na escola que identifica que uma criança perdeu o olhar brilhante ou perdeu o sorriso, que há muita coisa que pode ser sinalizada. E sinceramente isso é muito, mas muito mais importante do que se a média é 17,1 ou 17,15, porque essa diferença de 5 não afeta aquilo que é o desenvolvimento geral da comunidade. O conseguir tirar alguém de uma situação de risco ou de um contexto que pode levar à delinquência juvenil, isso sim tem um impacto 1000 vezes superior ao do 17,1 versus 17,2. E finalmente, escola é um espaço, em primeiro lugar, de socialização, é um espaço de compromisso, é um espaço de crescimento coletivo. Por isso, quando falamos de cidadania, a cidadania envolve relação. E quando estamos assim à distância, a relação torna-se mais difícil, desumanizamos-nos, tornamos-nos muito facilmente números, e por isso se o desafio já lá estava, termos uma escola, e reparem, muitas vezes isso é ideologia, não é educação. Não, basta ver o quanto o entendimento até desta pandemia, nas suas implicações sociais, nas suas implicações para a economia, para o crescimento da economia, a evolução da pandemia, o famoso R, o que é o próprio vírus. Tudo isto implica conhecimento de matemática e de biologia e de história e de psicologia e de sociologia, de economia, portanto é até um contexto que mostra bem que a capacidade de eu tomar decisões, seja a nível do país, como é o meu caso, seja ao nível da família, na gestão de várias coisas com os meus próprios filhos, isto não vive sem conhecimento. E com o conhecimento que só a escola, em primeira instância, consegue dar, e consegue dar com qualidade se for lá dentro. Caso contrário, vivemos assim agarrados a um ecrã, agarrados a um Google que é anárquico e que tão depressa nos apresenta informação científica credível, como nos apresenta todas as fake news que foram surgindo também em torno desta pandemia, ou as lexívias que se injetam, ou coisas desse tipo, inclusive de alguns decisores políticos. E por isso os desafios são os mesmos, os objetivos vão sendo reconfigurados nas práticas que permitem atingir darmos passos nestes desafios, e tivemos aqui muita coisa que se tornou mais evidente e mais urgente, muitas práticas que tiveram de ser
aceleradas ou questionadas, como já estavam a ser, ou como em alguns casos não estavam a ser. Eu sou dos que desejam a retoma da normalidade total, assim que possível, mesmo muito, como eu dizia há pouco, eu não quero acreditar que conseguimos viver assim, mas também espero que, pelo menos este abrir de olhos que este vírus nos proporcionou, que não se perca e que a sociedade como um todo, até porque as desigualdades vão aumentar, que a sociedade como um todo não volte a fechar os olhos à desigualdade e que não se vire para o seu umbigo e para lógicas competitivas e individualistas que são o principal ingrediente para esse fosso entre os mais favorecidos e os menos favorecidos se agravar todos os dias. Obrigada. Se me permitem, eu encerrava com as palavras de Fernando Pessoa no poema Depois de Tudo. Depois de tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Grata pela vossa presença neste encontro. Muito obrigada pela riqueza destas partilhas. Lamento de facto que o café e o pastel de nata tenham sido só virtuais, mas aproveito a oportunidade para lançar um convite. Quando em condições de pleno desconfinamento, esperemos poder partilhá-los presencialmente. E mais uma vez, o meu muito obrigada. Obrigada a todos que acompanharam este webinar. Saúde e serenidade para todos. Bem-ajam, obrigada. Obrigado. Ana. Obrigada a todos.